Uma das histórias que eu quero falar para vocês é a respeito de disciplina. Um pai era muito rígido com o filho. E aí, ele era muito trabalhador. E ele combinou um dia de pescar com o filho. Mas ele tinha uma empresa. E aí, a empresa dele estava precisando dele, mas ele combinou a longo prazo. Ele falou para o filho dele, por exemplo, dia 10 de junho, vai cair, sei lá, num sábado, nós vamos pescar, só eu e você em tal lugar. O menino não dormia mais, esperando para ver se chegava dia 10. Imagina uma criança com 8 anos, o pai nunca tinha feito isso. Aí foi. Quando foi no dia 9, ele, pai, é amanhã, né? O pai, isso, é amanhã. E o menino todo alegre. Aí já foi lá e colocou as coisas no carro, já arrumou a roupa para a pescaria e tal, aquele negócio todo. Aí, quando foi de madrugada, eles levantaram, quando o pai levantou, o menino já estava na porta. Pai, já estou pronto. Aí, quando estão arrumando as coisas ali para sair, o telefone toca. É o sócio do cara. Olha, aconteceu assim, 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 eu preciso de você aqui na empresa e tal. Cara, mas eu preciso de você. Aí o menino olhou para o pai assim, já baixou a cabeça e saiu. Aí o pai tirou tudo do carro e foi trabalhar, voltou só à noite. Quando ele voltou, o menino estava trancado no quarto. Daí para frente, o menino nunca mais foi o mesmo. Eles nunca foram pescar. O menino entrou para o mundo do crime. Eu estou contando, é um fato, tá, irmãos? É uma história real. Está acontecendo nos Estados Unidos. Aí o menino entrou para o mundo do crime, traficante, todo cheio de tatuagem, um adulto já, mas morando com os pais. Aí eles foram num evento, lá nos Estados Unidos, do Ministério da Família, do Greg Hill, não sei se vocês já ouviram falar, Greg Hill. Aí eles foram no evento, chegou lá, ele passou por uma ministração, onde ele voltou atrás para poder saber por que ele era daquele jeito. E aí então ele explodiu em choro. E ele falou para o pai dele, aquele dia da pescaria, assim, 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 o pai, eu não sabia disso, pediu perdão para o filho perdeu para o pai, tal. Se perdoaram e a coisa melhorou, mudou. Por quê? Porque o pai, às vezes, não entende a importância que é para o filho estar junto do pai em determinadas coisas. Dê valor a isso, meu irmão e minha irmã, dê valor a isso. O tempo precioso que é estar junto com o seu filho fazendo uma atividade. Quando eu digo filho, é menino e menina, tá bom? Eu dou graças a Deus que eu não tive menina, porque do jeito que eu sou com os meus meninos, se eu tivesse uma menina, com certeza agora no governo Bolsonaro eu já tinha umas 3 metralhadoras em casa, não ia chegar ninguém. Porque, irmãos, eu sou muito protetor, sabe? Então, para chegar perto dos meus, chega perto, eu já fico assim, né? Para minha nora começar a namorar com meu filho, ela foi lá em casa, e a gente teve uma conversa assim, olho no olho. Imagina uma adolescente conversando com o pai do menino. Eu conversei com ela, entendeu? Por quê? Amor, cuidado. Tem uma outra história bastante interessante a respeito da disciplina. Um menino meio rebelde, fazendo bagunça em casa, o pai dele falou para ele assim, ô menino, eu gostaria que você não ouvisse o som tão alto dentro do seu quarto. E aí o menino, nem aí para o pai. Ele falou, ó, vou dizer mais uma vez, talvez ele não entendeu. Olha, eu gostaria que você não ouvisse o som tão alto no seu quarto. Aí, ele chegou em casa, aquele som, rock pesado, ele bateu na porta, o rapazinho não atendeu, e aí ele falou, eu acho que ele não está querendo conversar. Deixou quieto. O menino foi para a escola no outro dia, quando chegou, o quarto estava sem porta. Aí ele, pai, arrancaram a porta do meu quarto, pai. Arrancaram a porta do meu quarto, o que aconteceu? Ele falou, não foi que arrancaram, eu tirei. Porque a porta do seu quarto era um privilégio que você tinha, e não uma obrigação minha de ter porta no seu quarto. Como você não está me obedecendo, eu arranco o seu privilégio. Você vai ficar com o quarto sem porta, até você entender que o seu som incomoda a casa. Isso chama disciplina. O menino falou para o pai que queria um carro, ganhou um carro. Aí ele falou para o menino, eu quero que você chegue em casa antes das 11 da noite. O menino, tá bom, primeira noite chegou antes das 11, segunda noite chegou antes das 11, ele falou assim, agora acho que eu vou testar meu pai e ver se aquilo que ele está falando é verdade mesmo. E saiu com o carro, chegou depois de 1 da manhã. Ele só escutou o barulho do carro, olhou e falou, meu filho chegou depois de 1 da manhã. Aí foi dormir, não falou nada com o filho.
Chegou no outro dia, o filho foi, na hora que foi ver o carro estava sem as 4 rodas. Pai, arrancaram as rodas do meu carro, roubaram as rodas do meu carro. Não, filho, eu tirei. As rodas do seu carro eram um privilégio que você tinha. Como você me desobedeceu, eu arranquei seu privilégio. Vocês estão entendendo, irmãos, a importância da disciplina? Não é ficar batendo o tempo todo. É mostrar que quem manda é o pai e a mãe. Eu nunca precisei ficar gritando com os filhos. Porque eu aprendi, aqui a gente tem vários militares, né? Tem irmãos da Marinha, da PM, do Exército, da Aeronáutica, todo lugar. Que tem vários militares, vão entender melhor do que eu. Eu não servi. Acho que quando eu cheguei lá, eles falaram para mim assim, você não serve. Pô, dessa, né? Aí eu voltei para casa. Aí eu não servi, mas eu sei que lá a coisa tem disciplina, né? E eu não vejo um tenente chegar para um soldado e começar a gritar com ele, porque eu já mandei 1, 2, 3 vezes, você não me obedeceu, você está muito desobediente, menino, me obedece. Eu não vejo um tenente fazer isso. Aí eu aprendi logo cedo que filho é a mesma coisa. Obviamente que não é um regime militar dentro de casa, mas a autoridade tem que ser a mesma. Então por que eu vou ficar gritando 5, 6 vezes com o filho se eu já falei para ele fazer tal coisa? Então o meu filho uma vez, ele tinha, não esse, o outro, tinha por volta de 16 anos, e aí a minha esposa falou assim, nossa, o mato lá em casa está grande, né? Eu falei, e o meu filho também, né? Agora eu que trabalho, estudo, vou ter que chegar em casa e ainda limpar o mato que meu filho está em casa e pode limpar? Aí fui lá nele e falei, companheiro, você podia dar um jeito nesse quintal aí, né? Você está esperando o quê? Não, pai, pode deixar que eu vou limpar. Beleza. Aí quando foi numa quarta-feira, eu estou no trabalho, ele me ligou, e na época ainda era telefone com fio, que fica bem na frente da janela. Que legal, se fosse celular não ia dar tão certo. Aí ele atendeu, eu atendi, ele, pai, a rapaziada lá da nossa rua, onde a gente morava, Rafael, Guilherme, Tony, não sei o que, estão indo ao shopping, eles vão no cinema, posso ir com eles? Aí eu falei, abre a janela. Ele abriu a janela, o que tem? Olha para baixo, vê o mato que está aí, está quase da sua altura esse mato. Tem condições um homem desse tamanho deixar um mato nessa altura, ainda me ligar e pedir para ir no cinema, você acha que eu vou deixar? Tá bom, pai. Desligou o telefone. Aí eu pensei, vou chegar do trabalho, vai estar com porcelanato no quintal. Quando eu cheguei, o mato estava 2 centímetros mais alto. Eu gritei com ele, xinguei, falei alguma coisa? Nada, nem toquei no assunto, porque eu já tinha falado, porque eu vou falar de novo. Fui trabalhar na quinta-feira, voltei, mato. Fui trabalhar na sexta, voltei, mato. Sábado de manhã, me liga, pai, sexta-feira, à tarde, me liga, pai, estão indo lá passear, não sei o que, eu posso ir com eles? Wesley, eu acho que eu não preciso nem responder. Tá bom, pai. Aí eu cheguei na sexta e pensei, agora sim, né? Depois dessa, cheguei, gigantesco mato. Fui dormir, como eu não trabalhava no sábado, aí eu estou escutando no sábado de manhã. Eu abri a janela do quarto assim, olhei lá embaixo assim, fechei a janela, fiquei na minha. Ele limpou tudo, rastelou tudo, tirou tudo, ensacolou tudo, mato, limpou tudo, tal, tudo no jeito. Deixou lá. Não falei um A. Também não fui lá e falei assim, ai, que maravilha, você está limpando o mato. Quem faz a obrigação não tem que fazer, está fazendo mais que a obrigação. Aí cheguei, tomei o café da manhã, tal. Depois do almoço ele veio, pai, o pessoal está saindo, eles vão lá no shopping, posso ir com eles? Eu falei para ele assim, você tem dinheiro? Ele falou, tenho. Eu falei, toma mais R$20 para eu tomar um sorvete. Ele foi. Estão entendendo, pais? Não precisou gritar, não precisou espraguejar, não precisou enforcar, não precisou tacar pedra nele, nada disso. Disciplina. Se eu pedir para fazer tal coisa, tem que fazer. E eu não tenho que estar pedindo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu faço? Arranco privilégios. Simples assim. Júnior já ficou sem assistir. Essa eu vou contar. Pode, né, Júnior? Da escola. Essa é boa. Essa é boa. Não pode. Essa é boa. Eu recebi uma cartinha. Ele, lá na escola que ele estudava, quando era criança, tinha o diário. A professora colocou lá, Marco Antônio Júnior está conversando muito na sala de aula, atrapalhando os colegas, tal. Pais, peço providência. Ele chegou em casa assim. Não é com medo de apanhar, não, porque eu não batia. Eu sentava para conversar. Eu sentava assim na mesa, colocava ele do lado e conversava.
e a lágrima escorrendo. E eu falando firme. Uma das frases que eu lembro que eu falei para os dois foi o seguinte: eu estou criando homens, não estou criando moleque. Então você precisa agir como homem. Gostou? Aí olhei a cartinha que a professora escreveu. Aí eu olhei para ele e falei: que bonito, que legal. Aí eu coloquei embaixo assim: professora, muito obrigado por me ajudar a educar o meu filho. A senhora está sendo de suma importância em sua educação. Coloquei o meu filho de castigo e só vai sair quando a senhora disser que ele pode sair. Assinei e falei: leva para a sua professora. Yes! Ele levou para a professora. Aí eu falei para ele: você está sem computador, sem sair para brincar, sem shopping, sem nada e sem televisão. Vai fazer o quê durante o dia todo? Problema é seu. Vai estudar, vai ler Bíblia, vai fazer qualquer coisa. Não mandei você ser arteiro. Aí, uma semana. Pai, posso ver televisão? Não, não recebi ainda o bilhetinho da sua professora. 15 dias. Pai, não recebi o bilhetinho da sua professora. Até que veio. Seu filho melhorou. Tá? Falei: parabéns, filho, você está de parabéns, agora pode, está tudo liberado de novo. Viu? Não precisou espancar, não precisou gritar. Aí ele vai fazer arte de novo na escola? Eu pergunto. Vai? Não. Eu precisei bater e ir parar lá na cadeia porque espanquei um menor? Não. Agora tem a lei que você não pode bater nos filhos, ou no meu eu bato. Então, irmãos, é questão de disciplina. E isso vale muito, sabe por quê? Porque onde o seu filho for, quando ele for um homem, a sua filha for, quando ela for uma mulher, lá vai ter disciplina. Na faculdade tem disciplina, no local de trabalho tem disciplina, na igreja tem disciplina. Se ela se casar dentro de casa tem que ter disciplina. Porque se a gente não ensina os filhos, o que vai acontecer com eles no futuro? Você já viu aquela criança que vai no mercado com o pai, se joga no chão e fica se batendo? Já viu aquela criança que o pai fala, ela fica correndo para lá e para cá e fala: para menino, para menino, para menino. Já viu isso? Aí alguém olha e fala assim: nossa, que criança terrível. Não é a criança, são os pais. Porque quem impõe os limites são os pais. Se quando começou a fazer aquilo, o pai chegasse: vem cá, ó, aqui. Ia ver que ali era o limite. Eu lembro que o Júnior era pequenininho, 2 aninhos, aí a Nilda sentava e colocava ele do lado. Aí eu sempre estava lá na frente, louvor, alguma coisa assim, ele se enfiava por baixo dos bancos. Ela ia puxava ele pela roupa assim: vem cá. E sentava ele aqui. Aí ela puxa: vem cá, senta. Com 2 aninhos, foi acostumando. Depois, quando eu já estava com 5, 6, às vezes eu chegava em casa, ele falava assim: pai, mãe, olha só, a gente tem alguma coisa da igreja hoje? Porque a gente sempre ia junto com ele, ia fazer visita para casal. Como que eu vou deixar uma criança de 4 anos em casa? Levava ele. Ah, eu tinha um compromisso, levava ele. Então ele chegava: pai, mãe, tem algum compromisso da igreja hoje? Não. Ah, então tá bom. Se tivesse, tá, vou tomar banho para me arrumar. Cresceu assim, está aí, essa coisa que é aí hoje. Eita, a hora, ainda tem mais um monte de coisa para falar. Vou cortar aqui, tá, irmão? Vou cortar porque tem um monte de coisa para falar, não vai dar tempo. Hã? Fala no PG, mas aí fica só no PG. O seguinte, irmãos, a importância da disciplina é fundamental. E o pai e a mãe têm que entender o seguinte: quem impõe os limites são vocês. Quem determina até onde vai são vocês. Não é pastor, não é escola. Tem gente que está aí distribuindo a tarefa de educar os filhos. Educação é dentro de casa. Na escola, vai aprender português, matemática, inglês, essas coisas. Instrução, educação é dentro de casa. Disciplina é dentro de casa. Essas histórias que eu contei desse filho que ficou sem falar com o pai, todo tatuado e tal, depois eles se entenderam e eles viveram bem. Tem uma história de um filho também que o pai fez ele passar muita vergonha num restaurante, no meio de todo mundo. O pai foi lá e deu uma dura nele e tal, ele ficou super envergonhado, quase que não come, assim, e ele ficou muito chateado com o pai, e para o pai aquilo foi a coisa mais natural. Até que o pai reconheceu depois, foi lá e pediu perdão. Já tinham se passado anos, eles já eram adultos. E uma barreira foi quebrada entre o pai e o filho.
tem algo em você, filho, que te machuca e que foi causado pelo seu pai, pela sua mãe, é uma oportunidade de você, de repente, chegar e abrir o seu coração. Porque a gente tem um grande problema, irmãos. A gente não fala, não toca naquilo que nos machuca. Mas se não resolvermos, vai continuar machucando. Então, como que eu resolvo algo que minha mãe e meu pai fizeram comigo e até hoje não foi tratado? Chegar lá e falar: olha, pai, olha, mãe, tal coisa assim, assim, o senhor fez comigo, eu não gostei, eu fiquei chateado, até hoje eu penso naquilo, eu fico triste, eu gostaria de falar para o senhor que aquilo não foi legal, eu não gostei. É assim que a gente resolve. Pais, como que a gente faz? Se você lembra que você magoou seu filho em alguma coisa, não espere ele chegar. Não seja turrão, não seja cabeça dura. Às vezes o seu filho leva isso para o resto da vida e isso pode ser ali uma barreira para ele fluir em muitas áreas de sua vida. Então vai até o seu filho e pede perdão. Lembra aquela vez que eu fiz tal coisa, eu falei tal coisa, me perdoa. Eu estava nervoso, eu não queria fazer aquilo. Eu e meu filho mais velho tivemos um momento assim. Uma vez ele pegou um ônibus errado, foi parar em outro bairro e a minha esposa, preocupada, nervosa, chorando, quando ele chegou em casa, eu falei: como que você chega uma hora dessa? E pá, dei uma surra nele. E eu nem sabia da história. Depois, ele agora adulto, já casado, me chamou para conversar, e ele chorando falou: pai, você me fez assim, assim, assim. Assim, não impediu nada na minha vida, mas aquilo, quando eu lembro daquilo, eu fico chateado. Eu falei: filho, me perdoa, nem sabia, não fazia nem noção. Aí pedi perdão para ele, a gente orou junto. Então, às vezes, pais, a gente faz alguma coisa que nem percebe, mas aquela marca fica no filho. E às vezes, filho, o seu pai não sabe. Então ajude ele a lembrar. Amém? Vamos ficar de pé? Eu gostaria que a família estivesse junta agora, é possível? Para a gente fazer uma oração? É possível que os pais estejam junto com os filhos estejam junto com os pais? Aleluia. Homens, deixa eu puxar aqui um pouquinho para vocês mais uma vez. Vocês são sacerdotes. Vocês são o cabeça. E quando fala cabeça, não quer dizer que é aquele que fica mandando. Quando fala cabeça, quer dizer que é aquele que é o responsável. Então a carga sobre os ombros dos homens é muito maior. Então, homens, seus filhos olham para você. Aí alguém pensa assim: mas quem fica com o filho o tempo todo é a mãe e tal. Mas a disciplina, a ordem, vem do homem. Por mais que é a mulher que fica em casa o tempo todo. Algumas não ficam, mas algumas ficam com os filhos o tempo todo. Então a disciplina e a ordem vem dos homens. Quando eu digo a ordem, não é aquele que fica mandando. Eu digo ordem no sentido de estar ordenado o negócio. Certo? Tem disciplina, está tudo organizado, tudo ordenado, está tudo no seu devido lugar. Papel do homem. Então, homens, assumam. Alguns falam assim: mas esse menino está desse jeito, aí é culpa da mãe. Desculpa a expressão, mas isso é um homem banana que fala desse jeito. Que o homem, ele fala assim: o filho está assim, nós temos que colocar a casa em ordem, porque é o homem. A responsabilidade é do homem, e ela é muito séria. Porque o que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje é reflexo de falta de homem comprometido com a família dentro de casa. É ou não é verdade? Há 100 anos atrás, a gente não tinha o que tem hoje. Porque há 100 anos atrás, o homem que não honrava a sua família, ele era: que isso, cara? Você não está honrando seus filhos, você não está honrando a sua mulher? Agora não, parece que virou uma bagunça. O camarada vai lá, faz um filho e cai para o mundo. E aí como é que está a sociedade? Falta de homens que sejam de fato homens dentro de casa, para assumir a responsabilidade com a esposa e com os filhos. E nós que somos homens de Deus, temos que ser espelho para essa sociedade, irmãos. A sociedade tem que olhar para a igreja e ver que vale a pena ser retrógrados, como alguns dizem, ser antiquados, mas viver de uma vida santa, uma vida digna, famílias estruturadas, famílias abençoadas. Isso, homens.
principalmente está na sua mão, na nossa mão. Então vamos assumir nosso papel, vamos ser homens de Deus, não vamos deixar a responsabilidade nas costas das mulheres. A gente vê muito isso nos cultos, né, de oração, vem mais mulher, em reunião de oração vem mais mulher. Obviamente que alguns homens estão trabalhando, mas muitos podem vir e não vêm. Então, homens têm que ser homens. Estão entendendo o recado? Porque os seus filhos estão olhando para vocês. Os meus filhos olham para mim. E eu tenho medo de fazer uma besteira e eles falam, puxa vida aí, ó, meu pai, olha o que meu pai fez. Eu tenho medo, porque eu sei que eu sou o espelho para eles. Então, homens, que Deus abençoe vocês. Que vocês cumpram com a sua missão, com toda a dedicação. Porque Deus vai dar condição para você ser um homem vencedor dentro do seu lar. Amém?